Amáveis ouvintes, sob o patrocínio da X360, uma empresa que combina tecnologia avançada e expertise da equipe técnica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, com a tradução e locução de Victor Castro, converso com Victor William, fundador e CEO da Quest to Freedom, uma organização não governamental sediada em Miami, na Flórida, Estados Unidos, que luta contra o tráfico de pessoas. Ao prestar minha saudação, Victor, te parabenizo pela coragem e esforço na criação desta organização de tão nobre propósito. Te agradeço ainda por aceitar o meu convite em qualificar o conteúdo deste canal e propagar esclarecimentos acerca da prevenção e combate ao crime de tráfico de pessoas. Seja muito bem-vindo e, para começar, pode nos contar um pouco sobre você, a origem e finalidade da Quest to Freedom e como e por que você decidiu criar essa organização? Olá, meu nome é Victor William, agente especial aposentado da Homeland Security Investigations, ex-coordenador da Força Tarefa de Combate ao Tráfico de Pessoas para o estado da Geórgia e agora fundador e CEO da Quest to Freedom, uma organização antitráfico de pessoas que ajuda as vítimas em suas necessidades imediatas, educa comunidades e outras entidades sobre as questões culturais que perpetuam o tráfico de pessoas e faz parcerias com outras organizações para derrotar este crime horrível que é a razão pelo qual a Quest to Freedom foi criada. O tráfico de seres humanos é um problema global que afeta muitas regiões do mundo. Você poderia compartilhar conosco algumas estatísticas ou fatos importantes que ilustrem a magnitude deste problema? O tráfico de pessoas é uma indústria que movimenta mais de 150 bilhões de dólares em todo o mundo, e há mais de 27 milhões de homens, mulheres e crianças que são vítimas desse crime. Na minha opinião, é o crime número 1 no mundo e, por esse motivo, se você possui um celular, se você comprar roupas e alimentos, você tem no mínimo de 40 a 60 escravos a seu serviço. Há mais pessoas comprando esses itens do que comprando drogas. Uma das formas mais alarmantes de tráfico de seres humanos é a exploração sexual. Como a Quest to Freedom aborda essa questão e quais são os principais desafios nessa luta? A Quest to Freedom aborda o tráfico sexual educando famílias e comunidades sobre as questões que colocam pessoas em posição de se tornarem vítimas. A maioria das vítimas de tráfico sexual é criada em suas próprias casas em todo o mundo. Eu explico aos pais que eles devem abordar suas questões de trauma, porque, se não o fizerem, estão passando essas questões para os filhos, o que se chama trauma geracional. Trauma não resolvido torna-se vulnerabilidade, e vulnerabilidade é o que os traficantes procuram explorar. Sim, as pessoas estão sendo levadas, mas a maior parte do tráfico sexual se deve à exploração do trauma, e a maioria das vítimas de tráfico sexual são mulheres e crianças. O trabalho forçado é outra face sombria do tráfico de pessoas. Quais camadas são mais afetadas por esta forma de exploração e como a sua organização lida com isso? O tráfico de mão de obra é de 60 a 70% de todo o tráfico e, novamente, é criado a partir da vulnerabilidade dos homens, mulheres e crianças sendo exploradas. Nos Estados Unidos, a maioria das nossas vítimas de tráfico de mão de obra são imigrantes clandestinos, que é a sua vulnerabilidade, ameaçando-os de denunciá-los ao Homeland Security se não trabalharem por baixos salários ou mais horas. Alguns são forçados a se envolver em prostituição, que é outra forma de tráfico sexual. Se você come chocolate e não tem conhecimento sobre sua cadeia produtiva,
É possível que o processo inicial desse produto de chocolate começou na costa oeste da África com uma criança roubada ou vendida colhendo um grão de cacau. Quando se trata de tráfico de pessoas, compartilhamos algumas responsabilidades. O tráfico de pessoas é um negócio altamente lucrativo para os criminosos envolvidos. Você poderia nos contar um pouco sobre os lucros gerados por esse comércio ilegal e como a Quest to Freedom atua para combater esse problema? Como mencionei anteriormente, é uma indústria de mais de 150 bilhões de dólares, sem contar as indústrias legais que se beneficiam deste crime, como as do ramo hoteleiro e de viagens. Os traficantes movimentam suas vítimas de um lugar para o outro e, quando chegam, precisam de um lugar para dormir e comida para se alimentar. Na Flórida, onde eu moro, aprovamos uma lei que determina que todas as indústrias de conteúdo adulto precisam de placas informativas em inglês, espanhol e haitiano, alertando aos clientes e funcionários sobre o tráfico de pessoas, com o número telefônico afixado no verso das portas dos banheiros e no quadro de aviso de funcionários. Nós também aprovamos uma lei que estabelece que a administração do hotel e os membros da equipe sejam treinados sobre o tráfico de pessoas. A Quest to Freedom participa e educa comunidades e empresas sobre essas leis e outras questões que envolvem o tráfico de pessoas. As redes criminosas envolvidas no tráfico de seres humanos são conhecidas e temidas por sua complexidade e alcance global. Como a Quest to Freedom age para neutralizar tais organizações? A Quest to Freedom está ciente de como o crime organizado transnacional usa o tráfico de pessoas como fonte de financiamento e faz alguma conscientização para estas organizações através da parceria com a Força Tarefa de Tráfico de Pessoas do Sul da Flórida, que é liderada pelas autoridades policiais para comunicar essas questões às comunidades e outras organizações. Há forças-tarefas de aplicação da lei em todos os Estados Unidos, que fazem parcerias com comunidades e outras organizações para educar e aprender com elas o que estão vendo e vivenciando a partir de sua perspectiva. Fui coordenador dessa força-tarefa por 6 anos quando eu era agente. Uma observação é que as forças-tarefas são organizações definidas por lei e a coalizão é a provedora de serviços para as organizações, que conta com mais de 250 associados que prestam diferentes tipos de serviços. O tráfico de seres humanos está frequentemente associado à marginalização das comunidades vulneráveis. Como sua organização lida com esse problema e busca proteger essas comunidades e as vítimas desse crime em geral? A legislação contra o tráfico de pessoas foi estabelecida pela primeira vez nos Estados Unidos no ano 2000, e nessas leis fomos encarregados de abordar os 3 P's, assim como todos os países do mundo. Esses 3 P's são prevenção, que é a educação e conscientização, a proteção das vítimas e a prossecução dos agressores. A Quest to Freedom dirige-se principalmente à prevenção, educando-os sobre a consciência cultural que perpetua o crime de tráfico de pessoas, e abordamos a proteção, prestando assistência imediata às vítimas quando são reconhecidas pela primeira vez. Ainda não dispomos, mas estamos preparados para lidar com parte da acusação, pela prestação de depoimentos de especialistas em processos judiciais. Há um 4 P de parceria, que não faz parte da lei, mas é mencionado por especialistas neste espaço, porque todos sabemos que não podemos abordar esta questão sozinhos. Por fim, eu acrescento que o Departamento de Estado dos Estados Unidos produz um relatório de tráfico de pessoas a cada ano, em que eles classificam cada país em seus 3 P's. No nível 1 está abordado todos os 3 P's. No nível 2, são países que normalmente têm problemas com processos, e os países de nível 3 geralmente têm problemas com sua cultura.
O Brasil está listado no nível 2, com questões de processo e abordagem de seu trabalho escravo, mas o relatório afirma que o Brasil está se esforçando para fazer melhor. Sugiro que pesquise no Google o relatório de 2023. Além das organizações não governamentais, qual a importância do envolvimento de organizações internacionais na luta contra o tráfico de pessoas? Como podem sensibilizar para a imposição de políticas educacionais mais amplas de prevenção e políticas mais rígidas para a repressão contra o tráfico de pessoas? Quando comecei a trabalhar neste espaço e a conectar-me a outros países, havia uma política que, quando as forças da lei tinham reuniões, não incluíamos organizações não governamentais, o que foi um grande erro, porque as ONGs são as mais importantes entidades na sala. Você não terá um processo bem-sucedido sem sua vítima participando do caso. As ONGs e os prestadores de serviço são os que ajudam as vítimas a recuperarem suas vidas de volta, ajudando-os a se curar de todos os traumas anteriores e enquanto estavam sendo traficados. Se sua vítima não está em um certo nível de cura, ela não pode e não será de qualquer valia como uma testemunha no caso. A aplicação da lei nos Estados Unidos levou um tempo para entender essa questão, e há alguns que ainda não entendem. Esta é uma das questões que o Quest to Freedom aborda ao educar os departamentos de aplicação da lei. Então, por favor, faça parcerias e apoie suas ONGs locais e prestadores de serviços às vítimas. Como as pessoas e as comunidades podem se envolver na luta contra o tráfico de pessoas? Quais são algumas ações práticas que os indivíduos podem tomar para contribuir para esta causa? Sugiro entrar em contato e se juntar à sua ONG local e/ou organizações prestadoras de serviços às vítimas e/ou solicitando educação para as famílias, escolas, empresas e entidades governamentais. Se você não tiver acesso a uma, então comece seus próprios programas de conscientização, entrando em contato com o seu departamento de polícia local ou agência governamental. É importante envolver as comunidades para a proteção das famílias e das crianças. Meu amigo, chegando ao final de nossa conversa, peço desculpas pela minha pronúncia de iniciante e repriso meus agradecimentos pela sua colaboração. Que em breve possas visitar o Brasil para divulgar teus propósitos e fazer mais aliados na luta contra o tráfico de seres humanos. Muito obrigado, grande abraço e suas considerações finais, por favor. Quero agradecer por esta oportunidade de compartilhar essa importante informação com os seus seguidores e comunidade. Há muito mais a ser discutido, mas eu gostaria de levar algumas questões que venham da comunidade e questioná-los acerca do que estão vendo ou ouvindo. Essas perguntas são tão importantes porque muitas questões do tráfico de pessoas vêm de desinformação ou mitos. Confira nosso site em questtofreedom.org ou q2f.org e siga-nos nas redes sociais. Obrigado novamente e ansioso para o que vem por aí. Cuidem-se e mantenham-se seguros. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira que apoia a luta contra o tráfico humano, com a tradução e locução de Victor Castro, conversei com Victor William, agente especial aposentado da Homeland Security Investigations e fundador da Quest to Freedom, uma organização que combate o tráfico de pessoas. Quer saber mais sobre este conteúdo? Acesse www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e compartilhe nosso propósito. Será um prazer
ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!